trazer aí especialistas, consultor, como o Kleber, o Hudson da Samsonite, o Marcelo da Asas, para trazer um pouco da experiência deles de como atingir esse sucesso, tanto na estratégia Omnichannel e também como que os meios de pagamento e as fintechs conseguem apoiar nessa estruturação e numa boa aplicação da estratégia Omni como um todo. Eu sou Marcelo, não me apresentei, eu sou diretor de relacionamento de negócios e de clientes na Neomode, cuido da carteira. É um prazer aí contar aí com todos vocês e vou passar a palavra para Kleber, Hudson e Marcelo se apresentarem também. Pessoal, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Vamos sentir o sotaque meio puxado, porque eu sou mineiro, e aí quando eu encontro mineiro, eu encontro meus pais de mineiro, o sotaque puxado. Eu sou sócio-diretor de vendas e novos negócios do Asas. O Asas ela é uma fintech, um banco digital, embolado pelo Banco Central. E a gente também tem uma CDE para a parte de crédito, mas a gente hoje se considera uma plataforma operacional de negócios, que a gente tem várias outras camadas que vão além simplesmente de guiar e receber dinheiro. Então é um prazer estar aqui com vocês, eu acho que vai ser uma conversa muito bacana aqui com o pessoal. Obrigado. Que bom. Boa tarde a todos, eu sou o Hudson Manzano, estou à frente da área comercial da Samsonite há 7 anos, responsável também pela integração não só de canais digitais, mas físicos também. Importante ressaltar que esse crescimento de acompanhar a realidade do digital, do omnichannel, tem sido uma experiência super interessante e óbvio, né, ter que equilibrar todas essas frentes que são desde físico, digital, atacado, varejo, as lojas próprias, franquias. Então esse é um pouquinho do desafio que a gente costura todos os dias lá na Samsonite, tentando fazer com que essa marca tenha essa relevância e leve esse conceito de inovação que o consumidor espera lá também. Bom, boa tarde, para quem me conhece, meu nome é Kleber Carvalho, eu sou sócio da Voice Consultoria Digital, uma empresa que há 17 anos fazia um trabalho de democratização na digitalização de empresas no Brasil, para que a gente tenha mais acesso aos produtos e serviços que estão disponíveis, principalmente aqui no Sudeste. Hoje nós estamos no Nordeste, tem a sede em Maceió, e tem um mato muito alto para desbravar naquela região, mas a ideia ali é fazer com que as empresas que desejem entrar no mercado digital tenham um mínimo de organização para conseguir entrar e tenham, principalmente, dado o desejo e as possibilidades das empresas, o nosso maior desafio não está nem no dinheiro e na estruturação, mas está principalmente em integrar a cultura da organização ao mercado digital. Essa é sempre a maior discussão que a gente tem e é onde leva mais tempo para a gente romper as barreiras iniciais dos projetos. Acho que está funcionando mais ou menos. Com certeza. Muito bom, turma. Começando aqui a partir do nosso conteúdo, né, a gente preparou algumas perguntas para trazer, levantar a discussão para todos vocês aí participarem. E elencamos algumas métricas que são, ao se implantar uma estratégia omnichannel, existem pilares do e-commerce que são diretamente impactados. E o primeiro ponto que a gente gostaria de trazer é referente ao mix de produto, né? Eu vou começar essa pergunta contigo, Hudson. Ao aplicar, ao integrar o estoque de lojas físicas no e-commerce, claramente, queria perguntar para você como foi na Samsonite, mas claramente há oportunidade e um aumento expressivo no mix de produto que fica disponível ali no e-commerce para ser atendido por diferentes canais. Queria ouvir um pouquinho da sua experiência, da experiência da Samsonite nessa métrica específica, que com certeza, para quem está pensando em aplicar, o gerente de e-commerce que está no dia a dia ali trabalhando para vender, ele enxerga os modelos disponíveis que ele tem, a curva A que ele tem, e como que o aumento desse mix foi para a Samsonite nessa aplicação dessa estratégia, como você enxerga? Essa é uma pergunta fundamental, porque acredito que é um dos maiores ganhos que a gente tem de oferecer para o consumidor uma gama muito maior de produtos que talvez não estariam visíveis no site se a gente dependesse só do estoque disponível no centro de distribuição. A gente sabe que, obviamente, o abastecimento é uma disciplina que ela toma muito do tempo e do conhecimento, mas é muito difícil
que você consiga ter uma distribuição exata e manter uma oferta de SKUs, tanto no seu centro de distribuição quanto das lojas, que às vezes o que está na loja, né, muitas vezes já acabou no centro de distribuição, porque começa a servir isso aí. Então, é uma possibilidade de você aumentar em até 30% a tua oferta de produtos, e também, muitas vezes, de produtos que você precisa acelerar, inclusive da curva C, porque o produto que ele é o da curva A ou da curva B, ele tem uma grande oferta já, porque você está melhor abastecido, você tem uma cobertura legal de estoque no CD, e é justamente nessa hora que você tem, obviamente, você precisa trazer aquele 20% a mais de venda, que seria a sua curva C de produtos, que você também consegue levar e colocar esse produto disponível no site e atender aquele consumidor que precisava exato daquilo. Principalmente a gente fala, né, que até as equipes de loja ficam muito felizes com isso, porque elas também sentem de que isso faz a diferença no dia a dia delas. Então, as equipes que estão lá no varejo físico e que esperam ter esse produto disponível no site também são principais incentivadoras de manter esse estoque bem regularizado, bem ajustado, para que essa oferta ela seja crível, a disponibilidade do estoque fique tangível para o consumidor e isso fomente essas vendas. Perfeito. Eu acho que vale comentar uma experiência que eu tive com vocês. Comprei uma mochila recentemente aí. Claro que eu ganhei um desconto, né? Que seu time me deu um desconto, não precisa contar para eles que eu te contei. Mas era uma promoção específica para determinadas mochilas e não tinha mais o CD, não estava mais disponível, mas ainda estava em 2, 3 lojas perto de casa. Eu comprei para retirar na loja, então é o impacto direto de benefício direto de você ter realmente um mix ampliado quando você incrementa com o estoque distribuído aí pelas lojas por todo o país, né? Não, claro, e para o consumidor que quer entrar e ver a opção, né, ele quer também dar uma navegada, ele quer ver categorias, ele quer fazer filtros. Eu acho que assim, faz parte da experiência de compra você folhear bem toda aquela disponibilidade que está ali na tela e você ter certeza absoluta que você está fazendo uma boa compra. Então, quando você amplia essa visibilidade e aí muitas vezes, às vezes ele até precisa ver aquele produto que não estaria disponível no CD, mas está disponível na loja para comprar o produto que às vezes era a ideia inicial dele. Né? Ele vê o catálogo mais ampliado e fica às vezes na primeira opção e isso acaba sendo uma experiência boa. Perfeito, perfeito. Passando aqui para o Kleber. Kleber, a gente falou do ponto de vista aqui de aumento do mix. Produtos exclusivos em loja que ao integrar o estoque das lojas, você acaba ampliando e tem uma das métricas importantes de você ter mais produtos, né? Os gerentes de e-commerce olham muito para isso e acaba sendo um aliado e ao adotar essa estratégia, eu acho que fazer essa conta sempre vale a pena, né? Quanto mais de produto eu vou ganhar no meu e-commerce quando eu adiciono os produtos ali de loja. Mas ao mesmo tempo, você que trabalha ajudando aí as empresas, né, na melhor estratégia afins, você acaba também impactando e minimizando o nível de ruptura, né? Aqueles produtos curva A que invariavelmente vendem mais rápido, que acabam mais rápido no site, incluindo os estoques de lojas, franquias, parceiros, multimarcas e afins, você acaba minimizando esse índice de ruptura. Como que você tem tratado isso com os clientes e incentivado isso? Faz sentido a reflexão sobre a ruptura também? Também a ruptura. Falando primeiro do ponto de vista de organização, boa parte das pessoas aqui são empresários também, o que a gente pensa um ponto que a gente leva para os empresários, a primeira discussão porque tem empresário que não quer colocar todo o mix de produto no digital, quer colocar a curva A. O consumidor não vai só buscar a curva A. Então, aquele buscar a curva B e C que você tem disponível, já pagou o fornecedor, já tem o produto no estoque e está ofertando no canal de vendas. Essa é a primeira discussão. Principalmente porque a gente lida com empresas que são empresas convencionais do mercado físico e tem muito da cultura ainda de entender que o digital pode ser um canal adicional, mas nunca vai ser um canal relevante na operação. E só é relevante na operação daquelas empresas que entendem que o digital pode ser relevante na operação.
É mais ou menos a história que eu queria primeiro, o ovo, a galinha. Mas falando de 2 clientes que a gente tem nesse segmento, um aqui em São Paulo e outro no Nordeste, a gente tem aqui em São Paulo um cliente de home center no interior do estado, na cidade de Jaú, tem 5 lojas físicas, e o desafio com ele ali foi tratar para minimizar a ruptura da operação, porque o estoque, ele usa o estoque de distribuição em loja física, e o estoque de loja física é o estoque livre. Diferente de lojas que podem ser um pouco menores e ainda tem problema de organização e gestão de produtos o dia interno, lojas de home centers são lojas grandes. E o cliente põe o produto debaixo do braço, na prateleira, na rua X, leva o produto para a rua Y e solta o produto lá. Quando o cara do e-commerce vende, vai pegar o produto, não tem. Então, nesse sentido, um ponto que valeu a pena a gente trabalhar para a empresa de catálogo grande, de lojas grandes, é trabalhar colchão de segurança por curva. Então, item curva A tem colchão de segurança maior, se o cara tem 1.000 peças no estoque, a gente coloca 500 peças, curva B um pouco menos de segurança, curva C menos de segurança, porque tem menor. Isso agilizou a resolução dos problemas que a gente tinha com cultura para a operação digital. E o outro caso como você falou sobre aumento de receita da operação de loja física para loja online, um outro cliente em Recife, que é distribuidor de pneus. Pneus a gente não compra para deixar na prateleira de casa ou na despensa, a gente compra quando precisa resolver o problema. Ainda assim, ele tem 15% da venda que é para entrega em domicílio. Só que 85% dessa venda está atrelada a serviços. Então, o cara compra o produto na loja, pode comprar o produto no site, mas se não quer comprar o serviço no site, ele vai na loja e compra o serviço na loja. Então, a invariável aumento de receita por produtos agregados. No caso do pneu, funciona muito bem. É fundamental o cara compre, porque também ele não vai trocar o pneu, por mais que ele compre e receba em casa, ele não vai trocar o pneu em casa. Então, tanto com controle de rupturas, e aí tem que entender a realidade de cada negócio, é possível trabalhar pensando nessa questão de colchão de segurança, quanto na associação de ofertas relacionadas ao aumento de ticket. Show, muito bom. Marcelo, passando a bola para você aqui, a gente falou bastante de produto, ruptura, inclusão de estoques de lojas, de parceiros, podem ser redes de franquia, podem ser redes de loja própria, podem ser multimarcas que participam da operação, invariavelmente com CNPJs distintos da operação de e-commerce, levando um pouquinho para o lado do arranjo de pagamentos para sustentar bem essas operações. Queria que você trouxesse um pouco para a gente como que as fintechs, meios de pagamentos integrados aí com as principais aplicações, conseguem apoiar para que esse fluxo de pagamentos e recebíveis eles aconteçam naturalmente e da melhor forma possível, considerando esses múltiplos CNPJs atuando numa única operação. Legal. Eu acho que o primeiro ponto que a gente deve pensar quando a gente olha a linha de pagamento é a experiência. O brasileiro ele tem uma característica muito interessante, que é assim, primeiro, a gente hoje tem diversidade dos pontos de vista de métodos de pagamento. Ainda é muito charmoso utilizar o cartão de crédito, tirar o cartão de crédito da sua carteira, usar aquele não black, batido, etc. E você ter essa experiência de você pagar na loja, né? O pessoal fala muito ir na loja pagar com o cartão. Sim. E você mostrar que você tem poder aquisitivo. Só quando você olha com uma complexidade de negócio que você tem multi-canais. Você tem loja física, você tem franqueados, você tem a própria indústria vendendo diretamente para o consumidor final e você tem lá o e-commerce. Quando existe essa unificação entre todos esses canais e você consegue ter, você vai ter vários CNPJs que vão ser os franqueados, do próprio franqueador ou da própria indústria no meio do caminho, como é que eu consigo gerar uma experiência que seja fluida? Eu comprei lá no e-commerce, o e-commerce é da indústria, e eu vou receber esse produto lá na loja do franqueado. Eu cheguei lá e não gostei do produto. E aí, eu já paguei no e-commerce que é da indústria, mas eu quero devolver na loja. Como vocês fazem esse trabalho maravilhoso de unificação, de omnichannel na operação, uma estrutura unificada como essa, quando ele faz a devolução na loja, automaticamente você consegue fazer um estorno diretamente pela carteira dele digital, diretamente pelo cartão dele, e ele ou refazer a compra, e isso é legal, você está na loja, é a oportunidade para você vender mais, ou simplesmente ele utiliza aquele crédito, compra na loja
e automaticamente você faz um split de pagamentos, referindo um split de pagamentos referente ao valor que tem que receber, sendo percentual ou valor fixo diretamente para a indústria. Então, quando você tem alta complexidade com vários CNPJs, não tem como você ficar sem um split de pagamentos. É importante que você tenha todo esse processo unificado para que a experiência ela seja mais fluida, para que a PAPA consiga receber o valor dela, no caso, quem quer a indústria responsável ou quem quer o prestador de serviço master pela operação. E o lojista, ele também tem esse processo de entender que o valor que ele fez a venda está garantido o valor dele. É muito comum a gente receber lá no Asas, em especial para o segmento de franchise, o cara que é o seguinte, existe aquela situação, eu vendo para o franqueado e o franqueado vende para o cliente final. O franqueado, ele muitas vezes está apertado. E aí entra aquele processo de inadimplência com a indústria. Se você tem um processo extremamente unificado, quando o cliente compra o produto, o franqueado recebe, e o franqueador automaticamente recebe o valor dele referente à venda do percentual ou verba de marketing. Então, estrutura splitada, se eu não me engano, eu acho que o Mérico talvez consiga dizer, acho que a gente é um dos únicos, né, da estrutura do Shopify, que hoje a gente tem essa capacidade de absorver. Ele vai muito mais além do simplesmente você pagar o processo de produção, mas o processo de estorno, caso tenha devolução. E a gente sabe quando você tem vários CNPJs, você tem uma complexidade altíssima. E aí a gente estava falando sobre isso hoje, né, Hudson? Que é o seguinte, vocês têm um e-commerce, que é um e-commerce, né, dentro de hoje do Brasil todo, e você tem um cara que está aqui. E aí esse cara que está aqui, às vezes ele tem um slow moving, um produto que está lá parado faz um ano, e se tivesse disponibilidade desse produto lá no e-commerce, seria sensacional que você poderia fazer campanha. E essa campanha poderia girar o estoque do franqueado, a loja, girar o teu e-commerce, né, e você conseguir ter um processo muito mais fluido. Então, essa é uma das coisas que a gente tem acompanhado bastante no mercado. Métodos de pagamentos variados, seja no e-commerce, seja na parte física, e é importante que todo esse processo seja invisível. É importante que, quando você tem um estrutura unificada de e-commerce com split de pagamentos, a experiência do pagamento acaba se tornando invisível. Porque você devolve o produto, automaticamente você tem o estorno. Se você comprou lá e o estoque é do franqueado, automaticamente as partes já recebem o seu valor e é muito mais fácil para você fazer o controle financeiro. Perfeito, boa. Voltando aqui para você, Hudson, a gente falou um pouquinho de produto, falou um pouquinho das oportunidades e a importância de medir, né, essa questão do aumento do mix e o quanto isso estrategicamente impacta positivamente o e-commerce, mas estamos no Brasil, né? Falamos aqui num país continental com uma infraestrutura a desejar e outro pilar importante nas operações de e-commerce é a relação de frete e de custo e tempo de entrega e o quanto que isso impacta nessas operações. Então, queria ouvir, aí eu queria também depois ouvir na sequência o Kleber, que ele atende e fala também do segmento de pneus. Faz muito sentido esse olhar para essa operação, né? Como que essa relação de entrega e frete impacta, mas queria ouvir um pouquinho de como que isso impacta para a Samsonite. A Samsonite também vende itens grandes, né? Malas, custo de frete é um custo importante, imagino, na operação como um todo, e como que ao implementar as lojas e dar a possibilidade para o cliente, o quanto que isso impacta positivamente, quando isso pode ter, e se vocês podem ter percebido um impacto positivo nessa decisão do cliente de compra ali na hora do checkout. Total. Por uma questão de benefício fiscal, o nosso centro de distribuição ele fica na região sul do país. Então, ele está lá localizado em Navegantes e ele, obviamente, quando você... Uma coisa é você despachar de São Paulo para esse mercado que está aqui, né, de São Paulo, outra coisa é você despachar de Santa Catarina para São Paulo. Então, é quase dizer, Marcelo, que o custo do frete ele cai significativamente, cai pela metade. E você, em dias, você ganha uma quantidade imensa quando você vai fazer um despacho, por uma questão de segurança, para manter a expectativa do nosso cliente, do nosso consumidor, sempre crível e manter uma promessa real. Nós temos um tempo de despacho de Santa Catarina para São Paulo, que entre o produto ser manuseado no CD, despachado e chegar em São Paulo, ele pode levar mais ou menos ali de 3 a 4 dias, dependendo.
Mas uma outra coisa é você conseguir levar o produto, né, no mesmo dia ou de um dia para o outro, no caso de São Paulo. Então isso é muito importante para ele, porque você imagina, estava falando que, né, a pessoa vai comprar lá um pneu e ele está comprando por causa do serviço, mas no nosso caso, muitas vezes, quem está comprando, às vezes, uma mala de viagem, está comprando com a viagem no dia seguinte. E ele descobre, quando ele vai lá, ele abre, né, o maleiro e ele descobre lá que, puxa, né, a alça da minha mala estava quebrada já da viagem anterior e agora... E essas decisões, elas são decisões que elas fazem a diferença para quem está precisando comprar um produto, viajar. Consumidores, muitas vezes, que estão querendo comprar... precisam de uma mala, às vezes, para ir para a maternidade. Então, assim, tudo é muito no curso de espaço de tempo. Então, o ganho é formidável, é fundamental que você possa trazer mais opções. Eu acho que não só pela questão de ofertar essa disponibilidade de catálogo e dar tudo isso como um benefício a mais de opção de compra para o consumidor, mas que você consiga fazer com que o seu produto chegue mais rápido. E o ganho é enorme. Tanto que a consistência o Omnichannel não para de nos surpreender, né? Então, quando nós fizemos o plano de negócio, a gente acreditava que ele fosse representar ali pelo menos uns 10% da venda do e-commerce, aquela coisa. Hoje ele está em 35%, não para de crescer, e nós já estamos buscando fazer não só um despacho para o mesmo município onde está o consumidor, mas fazer o despacho nacional. Nós queremos que, de repente, as nossas lojas tenham a condição de pegar esse produto que não estava disponível lá no CD, mas está disponível na loja, e atenda um consumidor de Recife, despachando por São Paulo. E isso daí também faz a diferença quando você vê a robustez das vendas ganhando tração e a omnicanalidade não parando de trazer surpresas gratas nesse sentido. Com relação ao cliente de pneus, ele tem a cultura e a definição do modelo de negócio dele. Então, a gente entra com as melhores práticas para poder atender os objetivos dele, mas a gente não muda a cultura de ninguém. Não, a gente traz os exemplos de mercado que possam fazer sentido para o cara começar a transformar a ideia de negócio. Mas pneus não tem uma estrutura tributária agressiva, então tem margens bastante reduzidas. O modelo de negócio desse cliente foi: estando presente nos 9 estados, com mais de 90 endereços de estoque, ele decidiu não fazer venda interestadual. Até por isso, distribuiu bastante centro de distribuição no Nordeste. E é uma definição de negócio. Ainda que a gente nós estejamos nesse momento tratando de venda por marketplace, como é que eles vão entrar, quais são os canais, quais são os produtos, ele vai entrar na seara de default, mas ele decidiu, dentro do modelo de negócio dele, pôr a venda direta dele e não fazer. Então, esses são os desafios que a gente tem passado lá com a Namor, nesse sentido de restrição geográfica, muito fechado, erro zero nesse processo. Sim. E ele vai começar a sentir, está começando a se familiarizar um pouco mais com a operação de default, na operação inicial do marketplace. Pneus e marketplace ainda não é um negócio ultra consolidado, já tem gente grande, sim, mas ele está começando a entrar e vai começar a viver esse processo. Mas o modelo de negócio dele é regional. Assim como o cliente de São Paulo também, ele não faz nenhum esforço e nenhum investimento para vender fora do estado de São Paulo. Todo mundo que entra no e-commerce ou que vive o e-commerce diariamente sempre imagina vender Brasil todo. Agora, existem algumas peculiaridades. O cara que está em São Paulo não vai comprar pneu de uma empresa de Recife, porque tem um frete embutido, não é só porque o fornecedor não quer vender, mas o lojista não quer vender, mas é porque o frete também viabiliza uma operação. Agora, vem a decisão muito inteligente desse cliente que fica em Jaú, ele decidiu o seguinte: eu posso até vender fora do estado de São Paulo, mas não venderei por esforços próprios. Se tiver, tem que ser um volume pequeno, porque eu tenho também as minhas restrições, meus micros, as minhas estruturas aqui eu não quero. Então, todo investimento que a gente faz em mídia para ele também é focado no estado de São Paulo. Agora é que nós estamos começando devagar a abrir o estado de Minas Gerais, o estado do Paraná. Foram 2 primeiras iniciativas, depois ele se consolidar internamente, ter um pouco mais de maturidade digital. Então, seja nos pneus do Nordeste, seja na estratégia regional de
de home center, e home center tem o detalhe também, a questão da distribuição de piso de investimento de bolsa sanitária. Você também não faz distribuição nacional desses produtos. Então, respeitar esses objetivos é importante e a gente acaba tendo um aprendizado muito grande na consultoria de que, na nossa visão, vender nacionalmente é muito bonito, mas nem sempre é viável do ponto de vista organizacional, principalmente financeiro, viu? Porque para conquistar a mente do Brasil inteiro é dinheiro pra caramba para gastar. Então, tem sido muito interessante os resultados dessas operações regionais e localizadas, principalmente do ponto de vista de rentabilidade do negócio de e-commerce, que, em geral, são operações bastante sofridas. Muito bom, muito bom. Um pilar importante, essas nuances de frete num país como o nosso, né? Acho que isso acaba impactando diretamente as operações como um todo, né? Marcelo, voltando para você, né? A gente falou um pouco dos meios de pagamento impulsionando e viabilizando essas operações Omni do ponto de vista de quem vai receber, né? Do recebível, do consumidor, e disso rodar da melhor forma possível. Queria trazer um outro prisma sobre essa parte de pagamentos no Omnichannel também, que é para o time financeiro das empresas, né? Basicamente, a operação Omni ela pode rodar não estruturada, vamos dizer assim, os recebíveis centralizados, mas os financeiros dos nossos clientes aqui ficam de cabelo em pé de ter uma operação onde eles vão ter que controlar o recebível que fica com ele, a comissão e os repasses individualizados, né? Do ponto de vista de agilizar e viabilizar mesmo, muitas vezes, a operação Omni do ponto de vista do time financeiro, do time que cuida do dinheiro ali das empresas. Queria que você trouxesse um pouco da visão de como que se ajuda e tranquiliza esse time em relação a trazer essa complexidade de inclusão de diversos parceiros numa operação unificada. Legal. Aqui o pessoal aqui tem várias unidades assim, né, do arranjo, em unidades próprias, e vocês eu sei que tem, eu já vi vocês também tem, né? Eu acho que quando você tem operações nacionais que possuem unidades que são próprias e unidades que são de franqueados ou de parceiros, a gente sabe que é extremamente complexo o controle de gestão financeira disso. A gente vai até além, você comentou que é o seguinte: qualquer estratégia regional, você tem um país que tem a parte fiscal extremamente complexa, a gente sabe que não é só simplesmente eu atacar uma região, eu tenho que entender muito bem a parte tributária. A gente há muitos anos, no ASAS, a gente discute esses assuntos. E isso é um negócio interessante porque fez com que a gente desenvolvesse soluções específicas para operações complexas, não é complexas, operações que têm várias unidades e filiais. E uma delas é o seguinte: quando você olha uma arranjo de uma operação, você tem indústria, você tem, dentro desse processo de indústria, às vezes você tem dentro da holding, você tem a operação que é responsável por fazer distribuição, e você tem as lojas que são próprias, que são ou as primeiras lojas ou as lojas modelos para o arranjo de franquia ou de parceiros na operação. E olhando esse processo, a gente percebeu que via integração é possível você criar um modelo de arranjo de subcontas. O que seria arranjo de subcontas? Para cada um desses CNPJs você ter um tipo de conta que você consegue unificar isso dentro de uma estrutura de gestão. Muitas das operações hoje possuem várias unidades, principalmente para o modelo de processo de franquia. Existe às vezes um sistema que é padrão. É um sistema que é responsável por fazer o controle histórico, a gestão da operação como um todo. E esses sistemas a gente tem cada vez mais acompanhado esses clientes que buscam o processo de gestão de arranjo de subcontas. É o seguinte: para cada uma dessas operações eu tenho uma conta, e para cada uma dessas operações com conta eu consigo receber individualmente e criar estruturas de orquestração de pagamentos por trás. E essa orquestração de pagamentos é onde a gente consegue colocar o processo de instituto de pagamentos ou do processo de transferência entre contas. Que é muito o seguinte: eu vendo lá na Samsonite, na unidade de Moema, tem unidade de Moema? Tem unidade de Moema, mas o cara do shopping que está aqui na região, ele tem o estoque, e aí a gente vai fazer uma entrega rápida. Eu consigo acessar o estoque de lá, mas o pagamento foi feito aqui. Então, esse processo de transferência entre contas ou própria debitagem é possível de fazer na operação. E tem um negócio de gestão que é super interessante, que é o seguinte: quando você tem operações
nesse arranjo que eu falei para vocês que existe o franqueado, às vezes você tem um modelo de pagamento de royalties que você tem na operação, é um negócio bem interessante que a gente tem na estrutura do Asas, que é a conta domicílio. A gente também é domicílio bancário. E aí, dentro dessa estrutura, quando você tem um arranjo com várias subcontas, o que ele tem que ele recebe da maquininha de outro adquirente, se você consegue colocar esse valor dentro desse arranjo como conta domicílio, todo o valor que cai nessa conta, você consegue fazer já uma splitagem desse valor liquidado pelo adquirente diretamente para a conta matriz. E aí você consegue ter conciliação unificada, você consegue ter repasse de valores entre a estrutura, né? Você consegue trabalhar uma devolução do valor de pagamento dentro do teu arranjo. Às vezes acontece o seguinte, o cliente ele comprou no e-commerce, ele chegou na loja para devolver, o produto que ele comprou ele é mais barato. E ele quer o valor da diferença em dinheiro. Como é que você faz esse processo? Se você não tem nada unificado, algum lugar vai ficar sobrando. Então, com as regras de integrações, em especial sobre arranjos de contas, você consegue ter essas trocas de valores dentro do mesmo ecossistema. E, inclusive, o que se diz respeito a split com compliance fiscal, que é você ter disparos de edição de nota fiscal dentro do mesmo processo. Uma outra coisa que a gente tem percebido que acaba sendo uma dor é quando eu tenho split de pagamentos com antecipação de recebíveis. Porque às vezes o cara que pede antecipação de recebíveis e ele precisa fazer o pagamento do split de operação, como é que funciona esse processo de estrutura? A gente tem esse processo. E aí isso é um negócio bem interessante, porque você consegue fazer, por exemplo, o split de pagamentos no momento que esse valor de antecipação cai na conta. Isso é super legal, porque quem tem que fazer a administração, ele consegue ver de onde está caindo esses valores. Inclusive, entrar num detalhe que é o seguinte, você criar regras de percentual de split por produto. Dá para você chegar nesse nível de detalhe e para supor, o cara tem 10% para um tipo de mala, para outro categoria. Você consegue categorizar. Então, existem essas possibilidades que são possíveis de fazer dentro do processo e para quem é a conta pai, a operação matriz, ela conseguir orquestrar e ter muito mais informação de quanto está entrando e saindo da operação. Por isso que eu acho que o que vocês fazem na solução de vocês é muito bacana, porque você consegue trazer essa unificação no processo e meio de pagamento, gestão de estoque, isso torna uma coisa muito simplificada, né? Muito fácil de você fazer, desde que você crie os arranjos e as regras. E aí é o que o pessoal da Checkstore faz muito bem feito ali, que é onde a gente consegue dar o suporte. Não, perfeito, Marcelo, porque a gente que trabalha com o Omni há muito tempo, essa sempre foi uma barreira, né? E a gente vê que a Sintex e os arranjos de pagamentos modernos vêm quebrando essas barreiras de financeiro, de fiscal. Então, para a gente ajuda e com certeza para os gestores de e-commerce que sabem da importância dessa aplicação também, né? Ter isso estruturado. Pois é, e tem um detalhe super importante, acho que os consultores vocês têm percebido, que é o seguinte, como é que eu consigo ter multimétodos de pagamentos em todos os canais? Né? Uma coisa é você estar lá no frente do caixa, você está com dinheiro no bolso, você quer pagar com cartão. Outra coisa é no e-commerce. Né? Essa complexidade de você receber 50%, você pagar 50% do produto no Pix, 20% no cartão de crédito, outra parte no cartão à vista, isso é uma coisa que você aumenta a tua conversão, não só para todos os segmentos, tá? Aumenta todo segmento que você faz. O segmento educacional é um negócio interessante, não sei que a Linkus é produto, mas segmento educacional a gente tem casos de arranjos com várias unidades, quem paga é o pai, outra parte é a avó, outra coisa é o primo. E o brasileiro tem essa criatividade. E no e-commerce de produto, existe casos que acontecem, principalmente quando você tem high ticket, você opera com um tipo de classe C e D, ele precisa disso. E eu acho que muito interessante é o seguinte, começa a ter cada vez agora mais métodos de pagamento. O Pix automático, o Pix parcelado, começa a vir, né? Você tem as carteiras digitais que está cada vez mais sendo utilizado, é o pagamento do invisível. Menos dinheiro, less cash, o pessoal tem utilizado mais, e você consegue unificar tudo isso na operação tudo, uma forma de você gerar experiência, pontuação, bonificação, cashback, e todo esse processo é o que aumenta o NPS e aumenta o teu ticket na loja. Então vai tornar fluido. E do outro lado, é como você gerar possibilidades de gerenciar isso, sem você ter bitributação. Esse é um ponto super interessante, porque todo mundo quando fala split, como é que eu vou fazer esse processo para não bitributar?
né, você tem um outro processo que é o seguinte, a divisão entre CDs, distribuição, logística. Né? Como é que eu consigo ter essas quebras se eu já paguei imposto do outro lado a mais? Como é que é feito o estorno de devolução? Então, são pontos que são cada vez mais simples de fazer, né? E que gera, com certeza, o benefício de gestão financeira para quem está por trás da gestão. Muito bom, muito bom. Pô, perfeito. Voltando para vocês, Hudson e Kleber, a gente falou bastante, e as métricas que a gente falou de mix de produto, de ruptura, de diminuição de tempo de frete, de custo e os benefícios que isso trazem para o gestor do e-commerce. Estou me colocando aqui no papel do gestor do e-commerce, mas vamos inverter um pouquinho o olhar, né? A aplicação da loja, da estratégia Omnichannel, a inclusão de loja física na jornada digital, acaba trazendo movimento com a loja e dando oportunidade de novas vendas para a loja física também. Queria que vocês trouxessem um pouquinho desse olhar, né? Invariavelmente, a estratégia e a adoção do meio de retiro em loja faz muito sentido. Você e todo mundo muita gente acaba aplicando. Pô, eu vejo pouca gente, e eu acho que ele deveria medir mais o comportamento desse consumidor na loja e o quanto o time de loja que é tradicional, que está recebendo essas vendas, o quanto eles de fato estão aproveitando para gerar novas vendas. Então, queria que vocês trouxessem o olhar de vocês sobre esse outro prisma. Não só além das vendas do e-commerce, mas as oportunidades que essa operação acaba levando para os times de loja e a melhor forma de medir isso e deixar as lojas preparadas e treinadas para tal. Marcelo, às vezes eu tenho a percepção de que o time de loja às vezes trata o cliente do Omnichannel com mais vontade até do que aquele que entra na loja como se fosse fazer uma compra corriqueira, porque ele percebe que esse consumidor que entrou na loja, ele é como se fosse um presente que ele ganhou, não estava previsto desse consumidor estar ali no shopping, ele foi aquele consumidor que através do site foi para a loja, então ele realmente se prepara com um grau de motivação que é tremendo para poder fazer esse show, mostrar sei lá, alguma opção a mais, um adicional, ou de repente esclarecer essa dúvida. A gente percebe que isso daí realmente faz a diferença. Eu acredito que cada segmento pode ter a possibilidade de ter uma venda adicional conforme a possibilidade de que o preço médio ele influencia nisso, né? Eu acredito que, por exemplo, lojas que têm um preço médio um pouco mais baixo tendem a fazer uma venda de adicional maior, porque, obviamente, lembrando, né, que na nossa realidade, o nosso ticket médio é de R$ 1.500. A gente sabe que tem empresas incríveis aqui que são bilionários que têm um ticket médio ali de 200, 100. Então, a possibilidade de você gerar um adicional de 200 me parece ser mais factível do que você gerar um adicional de 1.000, 1.200, 1.500, mas óbvio que a gente não tem só malas, a gente também tem acessórios, tem mochilas, tem bolsas e etc. Mas essa é uma realidade e dá para dizer que, pelo menos assim, 1 a cada 4 consumidores que entra nas lojas tende a fazer uma compra adicional por isso. E um dado interessante, eu estava falando de como que a equipe de loja fica motivada com a questão do Omnichannel, as nossas equipes de back-office, via de regra, são questionadas às vezes pelo time de loja, falando assim, por que caiu o número de consumidores aqui na minha loja? Por que caiu o número de cliente aqui na minha loja que não está vindo buscar para retirar produto aqui? Você está privilegiando outra loja em relação à minha? E começa a ter até uma pressão das lojas batendo no nosso time de back-office, falando assim, mas por que você está passando outra loja na frente da minha na hora de poder oferecer lá a opção de compra, de retirar na loja? Então isso é muito, porque eles percebem que é como se fosse realmente uma oportunidade muito grande de poder gerar esse adicional. Show. A realidade que você tem lá deveria ser mais simplificada, porque em geral os vendedores de loja física veem o digital como demônio na frente. Sim. Mas do ponto de vista, e aí requer treinamento, requer incentivo, requer colocar o vendedor dentro do processo. Nem todas as empresas ainda têm essa mentalidade
Isso é um risco para o negócio, efetivamente. Mas, quando a empresa tem um mínimo de entendimento sobre isso, o resultado ele acaba aparecendo. Principalmente quando a gente fala de tickets maiores, são composições de compras com tickets mais altos, a partir de R$ 1.500, R$ 2.000. A complementariedade do mix ela acontece, mas normalmente em pequeno arranjo. Um produto que o vendedor de loja, que é o mais experiente, porque normalmente os vendedores de televendas e o site, naturalmente, por mais inteligência que a gente coloque, ainda tem um gap em relação à inteligência humana na formação de cesta, ele consegue complementar com tickets menores, mas complementa ainda. O que acontece muito é quando é pelo televendas, essa complementariedade é muito menor, porque o cara do televendas também já está fazendo a composição de cestas do cara. Quando é compra direto no site, a complementariedade é um pouco maior, pode chegar aí uns 30% dos clientes que a gente costuma medir. Até 30%, não passa mais do que isso não, mas já é razoável do ponto de vista de incremento de receita. Perfeito. E ainda nesse tema, eu acho esse dado que você trouxe, tipo, 1 em cada 4 processos de retiro em loja acaba gerando uma venda adicional. Possibilidade também da loja usar a estrutura e os estoques de toda a rede para operar vendas. Cada vez mais os nossos clientes têm utilizado o famoso prateleira infinita e aculturar os vendedores. Quando não tem cliente na loja, o shopping está vazio, está frio pra caramba, a turma está de férias, como utilizar dessa possibilidade, uma vez que os canais estão todos unificados, a gente está falando de novo do caminho inverso, né? O e-commerce conta com todos os estoques, gera pedido para a loja, gera cliente na loja, mas ao mesmo tempo a loja pode se aproveitar dessa estrutura e não perder uma venda porque o cliente que está ali não consegue, não quer uma determinada cor, quer um determinado tamanho que aquela loja não tem. Então, pegando até um gancho do que o Kleber falou, o esforço de treinar vendedor de loja, vendedor tradicional, mas a forma de aculturar esses vendedores a também usar essa ferramenta a seu favor, quando ele não está com o cliente ali na frente dele, que ele está acostumado. Isso é fundamental. A prateleira infinita é a nossa próxima fronteira. É um plano que nós temos para implementar agora na segunda metade de 2025. Nós ainda não implementamos porque, por uma questão específica da Samsonite, ela trocou o ERP na metade do ano passado, então você tem que se adaptar. A gente saiu de Oracle, passou para SAP, e toda essa virada SAP, quando você tem esses fluxos assim de implementação, né? A nossa equipe de tecnologia que está aqui sabe quantas vezes, né, a gente teve que pedir pizza lá no escritório meia-noite para poder dar conta dessa virada, e principalmente também porque nós queremos acertar a melhor experiência possível do retiro em loja, para poder ter certeza absoluta de que a gente vai para o prateleira infinita quando isso daí estiver resolvido. Mas não tem dúvida de que é uma oportunidade também fundamental. Está aí agora um desafio importante, porque se a gente já sabe que só o movimento, né, de retirar em loja já está representando 35% das vendas, quando tiver a prateleira infinita, acho que vai ser um trabalho esplêndido de que isso aconteça, mas é uma questão momentânea nossa, de poder realmente partir para isso no momento mais propício. Gosto de falar demais, né? Pô, por favor. Mas uma coisa que a gente tem percebido, que vocês perguntaram, é uma coisa que entra num processo de pagamento, ele acaba gerando valor seguinte. A gente tem operações hoje na Asas que elas possuem integração com multiplataformas. E você tem um checkout integrado com a plataforma de e-commerce, você tem lá o Pix que você consegue receber lá no seu PDV ou cartão de PDV. E a gente tem encaminhado para um processo de unificação, que é o Unified Commerce, também para a parte de CRM. E é muito claro que você falou, você pega um dia que você está com o shopping mais vazio, ou que você está no final do mês, tende a ter talvez uma redução do poder de consumo ou sazonalidades, você tem um vendedor que está ocioso. E hoje é muito comum o vendedor físico ele conseguir ter acesso a um portfólio digital. Então, a gente tem percebido que tem bastante coisa que tem acontecido de venda via WhatsApp, principalmente produto. O cara vende roupa,
vende mala, ele vende outros produtos, ou ele vende pneu, né? Ou vende acessórios adicionais do segmento produtivo, e esse vendedor ele consegue ter esse catálogo linkado ao próprio CRM dele. Que é muito o seguinte, o Marcelo esteve na loja há 2 meses atrás e ele comentou que ele vai viajar para os Estados Unidos. Mas ele não voltou. E ele falou que em outubro, um bom exemplo, a gente está em setembro, você consegue trabalhar com ele, mandar uma mensagem para ele, aquela mala que você viu aquele dia, que você não comprou. Né? E ele falou assim, cara, é verdade, eu já conheço a mala, eu tenho interesse em comprar, e você engaja ele a fazer a compra por ali, você já manda o catálogo para ele e você fecha com um link de pagamento com o checkout. E aí você faz a venda. Então você conseguiu otimizar a venda da tua loja, né, ou do e-commerce, simplesmente com contato digital. O Brasil é o segundo maior usuário de WhatsApp, por exemplo. Se você tem essa integração, o meio de pagamento ele acaba te ajudando você a ter a facilidade de parcelar, comprar e fazer a venda do produto. Então isso é uma coisa que a gente tem percebido muito. É como que eu consigo ter todo esse processo unificado de ERP, CRM, fundamental, porque isso aqui toda informação de comportamento, né, e estoque, todo o processo financeiro para que você consiga ter eficiência de venda e aumentar o teu ticket ali, mesmo de forma digital. É muito comum hoje o vendedor sair na loja e te dar um desconto para você comprar no online, né? Então isso tem se tornado algo muito comum. Perfeito, boa, Marcelo. Pessoal, eu queria trazer um último tema aqui que acaba fazendo uma amarração na nossa visão. Tá? Falamos bastante do impacto nos produtos, minimizar a ruptura, melhorar a experiência do cliente, diminuindo o custo de frete, disponibilizar possibilidade de retiro em loja, próximo da casa do trabalho dele, tudo isso de forma integrada com o meio de pagamento também que não vai atrapalhar a operação do financeiro e afins. E todos esses pontos, no nosso entendimento, acabam impactando o que é um dos principais motores e principais indicadores que os gestores de e-commerce olham, que é a taxa de conversão. São vários pilares que acabam impactando a taxa de conversão como um todo, e taxa de conversão é isso, né? Qualquer 0,1 que você aumenta é o que vai fazer a diferença ali para você bater sua meta, extrapolar seu objetivo. Então, queria abrir também para o Marcelo depois comentar, mas o Hudson e Kleber trouxessem um pouco desse olhar de a importância de olhar essa métrica antes e depois do Omni, enquanto que o Omnichannel acabou impactando e está contribuindo numa taxa uma taxa de conversão mais dentro do esperado e aderente ao objetivo da empresa. O ganho de taxa de conversão ele pode chegar a 30%, 40% a mais, principalmente quando você começa a medir não só quem navega no teu site, mas a gente está medindo muito agora quem entra mesmo na tela do checkout, né? E a gente está querendo cada vez mais se especializar em acompanhar esse consumidor do checkout. Porque no final das contas, todos os meses é como se nós medíssemos quantos usuários eles vão estar ali navegando nos nossos sites, vindo de diferentes origens. Às vezes tem mídia paga, tem orgânica, tem SEO, tem tudo que esse consumidor que está indo lá. Mas de nada adianta você ter uma quantidade imensa de pessoas que está navegando ali no seu site, se quando a pessoa precisa, né, fechar o negócio e ela não consegue concluir a compra no teu site por alguma dúvida que ela tem, ou alguma dificuldade. A parte mais sensível você não só mede isso só pela taxa de conversão. O benefício está claro, né? Você consegue dar um salto de 30% na taxa de conversão, é realmente tão importante quanto isso, mas você também mede o não êxito de uma boa operação de omnichannel. Às vezes, se você tem a ruptura, ou se você frustra o consumidor no checkout, você mede isso daí na rede social. Porque quando você vai lá e tenta encantar, fazer um investimento, vai fazer uma publicidade, alguma coisa, ele vai lá no comentário contar de que ele está com dificuldade de converter com você, porque tem algum problema. E isso daí fica nítido. Então, é muito importante isso. E o ganho de taxa de conversão é exponencial. Muito bom.
exponencial e precisa ser medido do ponto de vista de cada um dos canais, porque eles têm aderências diferentes e taxas de conversão diferentes. A mídia está ficando cada dia mais cara, a tarefa do consumidor está ficando cada vez mais cara. Cada ano que passa, eu, o Miquel Laz e a grande dela, começamos lá atrás, há muitos anos, a gente nem tinha taxa de conversão mensurável, a gente olhava, fez 1000 pedidos, toca o sininho. Eram outros tempos. Hoje a taxa de conversão é um fator muito importante, mas ele não pode ser analisado isolado. Porque a taxa de conversão, por exemplo, de televendas é infinitamente maior que a taxa de conversão de site. Porque site tem muito curioso, tem muita pesquisa, tem muito robô sendo orientado a acessar e captar a informação. Mas a entrada das lojas físicas tem ajudado nesse processo. Cada empresa tem indicadores diferentes, mas olhar a taxa de conversão só do site, a operação é problemático. Os canais integrados costumam trazer resultados interessantes e a gente tem que olhar não só a parte de check-out no site, mas quais são as possibilidades de ações que a gente tem que fazer em cada um dos locais da cidade. Porque chega uma hora que a taxa de conversão não parte de débito, não tem taxa de conversão que vai ser infinita. Sim. Mas os canais que ainda tem na operação integrada ou na tentativa do homem, mas que tem interação humana de conversa, tendem a ter taxas de conversões maiores do que as operações 100% autônomas. Perfeito. Complementando aí a parte, talvez você até antecipei. Tá? Manda bala. Eu acho que é assim. No meu caso, taxa de conversão é um negócio extremamente polêmico. Quando você vai para... Você tem o trabalho de levar o cara para a loja, você tem o trabalho de levar ele para o e-commerce e na hora de pagar, feito, você não consegue converter. Porque o cartão dele não foi aprovado. Quando a gente faz uma análise de mercadológica, o percentual de conversão, né, de insucesso de conversão que se diz respeito ao meio de pagamentos é um dos maiores. Então, isso frustra muito a pessoa, o bom comprador. Então, o fraudador, porque o fraudador ele vai tentar o cartão, você consegue ver por comportamento, isso é muito de medir. Né? O fraudador ele vai tentar com o cartão CPF X, depois ele tenta com outro. Isso você consegue identificar e os retornos a gente consegue fazer no estabelecimento. O problema é quando o comprador é aquele comprador que ele é assim, ele compra a cada X tempo, ele compra de você e aí o cartão dele está dando como não aprovado. E não é por questão de limite, isso frustra ainda mais. A gente, meio de pagamentos, quando a gente tem esse processo de unificação, tem duas frentes. Mas na tokenização, se ele já comprou uma vez e ele está fazendo uma nova compra, uma vez que é tokenizado, que é muito comum, você sabe que aquele comprador ele tem aquele comportamento. Ele já comprou, você tem um rastreamento pelo IP, ele comprou, seja do celular, ou seja, na casa dele, você consegue dessa frente. O ponto é o seguinte, ele trocou de cartão, mas ele já teve uma experiência de CRM na compra física. E se você tem uma unificação aí das plataformas do que se diz respeito à venda com fisco, você consegue mandar uma notificação para a plataforma de pagamentos que esse comprador ele tem já um cadastro específico que já teve compra. Principalmente quando é feito no mesmo processo de adquirência ou pelo mesmo método de pagamento, diferente, mas pelo mesmo CPF. Isso faz com que você consegue, lógico, existem outras formas de verificação, né? Uma muito simples, eu comprei no e-commerce, meia hora depois eu recebo uma notificação de WhatsApp perguntando se foi você mesmo que comprou. Isso ajuda, isso quer dizer que vai tirar o fraudador, mas ela ajuda na conversão. Mas existem algumas regras específicas que, por questão de CRM, de gestão de relacionamento cliente, você consegue ter esse laço e fazer a conversão aumente, porque ele se torna uma comunicação de comprou no físico, agora está comprando online, comprou no físico, isso aumenta o score dele e aumenta essa conversão, principalmente em quesito de meios de pagamento. E tem a outra situação que é o seguinte, o cara está realmente com o limite dele no teto, mas ele quer muito comprar. É você ter cadências para que você consiga disponibilizar outro método de pagamento para ele no momento dessa compra. Isso faz com que você consiga, de certa forma, tentar recuperar aquela compra naquele momento, porque o momento que ele está comprando é na hora do calor. Você não pode perder essa oportunidade. Então, isso faz com que você consiga ter uma conversão maior também. Muito bom. Bom, turma, agradecer novamente a atenção de todos, o papo foi ótimo, Kleber, Hudson, Marcelo, obrigado novamente
e Check Store também. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, tá bom? Agora vamos pro coquetel. Ah, perguntas. Perguntas tá liberado, vamos lá. Vamos lá, para a Samsonite, né? Você falou aí um pouco sobre omnicanalidade e tudo tá aqui, acho que até um bom conhecimento, mas no meu caso, eu venho assim bastante interessado nessa parceria hoje Neomode, Shopify e toda essa integração de omnicanalidade que ela já é antiga, mas dentro do Shopify ela é nova, entendeu? Você se sente confortável, satisfeito com a omnicanalidade? Ela te atende nos vários segmentos onde você, por exemplo, dentro do seu Omni, você consegue configurar ele para se um cliente comprou 2 itens, um item anterior naquela loja, só que o outro só tem uma loja na Paraíba, sei lá onde. E aí, essa parte da engenharia da omnicanalidade, entender isso e que aconselhar onde é o melhor despacho, como é o melhor pacote, ou seja, regras que você põe no Omni. Quero primeiro atender a loja que tenha todos os itens, depois a que tem mais perto, depois a que tem mais estoque e por aí afora. Como você vê essa configuração do Omni dentro da gestão das suas lojas? Como é que é o seu nome? Opesco. Opesco? Sim. Que bom. Que bom. Bom, a primeira resposta que eu podia te dar é a seguinte. A questão da omnicanalidade, ela demanda bastante atenção de todas as equipes. O que eu posso falar para você é a integração, ela é um aspecto fundamental e a gente se sente seguro de poder encarar a omnicanalidade tendo o apoio da Neomode. As equipes elas estão se falando o tempo inteiro e posso falar para você que eu já acionei a Neomode em horários assim, os mais adversos possíveis, quando a gente está numa enrascada, a gente está numa fria. Não estou falando isso só porque a gente está aqui no painel, mas assim, você precisa... O primeiro elemento da omnicanalidade é confiar com quem você trabalha. A segunda coisa é o seguinte, para você propor uma solução para o seu consumidor, é importante... nós estamos implementando lá a possibilidade de que, ao ele estar próximo de concluir a compra, da gente saber onde ele está. Então, óbvio que ele vai colocar alguns produtos ali na cesta, então ele vai escolher, sei lá, 1, 2, 3 produtos e ele vai colocar no nosso checkout. E quando ele estiver no checkout, a gente procura já captar o CEP dele para poder entender se a gente pode propor, né, no caso dele, 3 produtos, que seria para mandar direto do nosso CD, ou de repente dos 3 produtos, um dos produtos a gente pode fazer, claro que no mesmo pagamento, a possibilidade dele receber um deles, 2 ele retira em loja, um deles a gente despacha pelo CD. E essa possibilidade, ela vem vinculada aonde ele está e quais são as opções de lojas que estão mais próximas daquele endereço. Muitas vezes, assim, ele está na hora de fazer a escolha de como ele vai querer receber e ali tem uma lista de 3, 4 lojas. A gente procura deixar na sequência da mais próxima para mais longe, mas sem complicar muito a vida dele. Então, é uma jornada muito interessante. A cada mês que a gente passa por isso, a gente descobre que, óbvio, a interação entre as equipes, porque você tem, né? Você tem Shopify, depois você tem Neomode, depois você tem Lynx, OMS, e aí vem o seu ERP, o SAP, né? Então, esse caminho todo de integração nessa arquitetura é complexo, né? Tem que ter paciência, tem que ter uma equipe engajada e pessoas que você consiga contar com elas durante a maior parte do tempo, nas datas comemorativas, no Black Friday, numa mudança de ERP, como a gente passou, imagina, né? Não é só a questão de omnicanalidade, mas durante a jornada empresarial, o plano de cada uma das companhias, você tem uma série de, né, surpresas ao longo do caminho. Nós não imaginávamos que nós fôssemos ter que trocar o ERP. E tem sido uma experiência muito boa, crescente, e a gente sente que o consumidor ele está mais satisfeito com a possibilidade dele poder comprar retirando nas lojas. Mas você falou aí, Shopify,
depois integração Neomode, depois LMS Links e RB. A parte do LMS, quem faz? É a Links ou é o Neomode? A integração é entre as duas, né? Então são empresas que estão sempre juntas trabalhando. As equipes fluem de uma maneira muito boa, é uma sinergia. A gente sabe que nem sempre é fácil você também ter tanta gente assim no mesmo barco e de que cada um com a sua cultura, de que isso tudo dê certo, mas em muitos casos a Neomode até fala também com a Lynx e eles vice-versa. Nós estamos todo mundo junto na mesma equipe de trabalho. Flui super bem. E Popesco, complementando um pouco, você trouxe na sua pergunta um pouco da questão das regras de negócio de aplicação e como que isso tem na Shopify. Shopify já tem uma estrutura muito legal de definição de regras para a aplicação do Omni, a decisão ali, que já é nativo. E você está falando com a Fabiola, com o Enel, com o time da Check. O novo app da Neomode na Shopify, app público, by Fulcom, vai ampliar essas possibilidades de regra para trazerem questões de negócio. Por exemplo, estava conversando com o Kleber antes aqui, do cliente dele que tem a necessidade de fazer essa limitação por estado, né? Que não é uma regra tão óbvia, mas no Brasil que temos aí essa política tributária maluca, acaba sendo necessário. Pô, não vou entregar, eu estou em Resende, eu não vou entregar em Taubaté, que é aqui do lado, eu prefiro entregar de São Paulo por causa da questão tributária. Então, tem uma série de regras, a Shopify já tem isso de forma nativa e o nosso novo app que está sendo construído aí em conjunto com o time da Fulcom, a gente vai expandir e trazer ainda mais opções de definição de regra de negócio e de aquele decisão-chave, né, Popesco, que no concorrente é sempre definido a partir das tabelas de frete afins, já é mais objetivo e vai ter ainda mais opções nesse app que está no forno. E só um complemento ainda, falando dessa complexidade toda do que o time da Neomode faz. No caso da Samsonite, que é uma multinacional, nós temos a operação do nosso site, a gente tem uma equipe local aqui no Brasil que faz isso. Só que o contato da Shopify Plus, né, com a Samsonite, ele é centralizado na matriz que é no Chile. Lá é uma equipe que eles administram ali alguma coisa em torno de mais ou menos uns 25 sites entre México, Colômbia, Chile, Argentina, Uruguai, 20 mais ou menos sites. E a equipe da Neomode não só interage com a Lynx, mas interage também com a equipe nossa que é lá do Chile, num ambiente de trabalho que muitas vezes, né, a gente só supervisiona mais ou menos assim como é que está a interação, como é que está indo o fluxo da resolução de problemas entre conversas que acontecem direto da Neomode lá com uma outra agência do Chile que também presta esse tipo de apoio. Então, não é simples, mas tem que colocar essa equipe multidisciplinar para se falar, para resolver. Vou fazer a pergunta, você tem franquia ou você é tudo loja própria? No momento, a gente é só loja própria. Uma das dificuldades que a gente teve no começo, a gente estudou agora no começo do ano, a gente estava animadaço para já sair com as franquias, mas eu caí nessa situação aqui do split de pagamento. Em algum momento que a gente falou assim, bom, nós vamos lá colocar lá o checkout e o consumidor ele vai fazer um pagamento só e até onde chegou para nós, a gente ia ter que fazer essa gestão do repasse. E aí, quando chegou na gestão do repasse, que a gente viu que você tem fluxo de pagamento, né? Tem consumidor que compra à vista, um que compra em 2, 3, 6. A gente se deparou com isso. Quem cuida do nosso gateway, a gente está super feliz também, mas era um parceiro nosso que ele tinha essa questão do split, só que ele não tinha o fluxo do parcelamento de cada consumidor. Então, por exemplo, se um consumidor comprasse, sei lá, em 3 vezes, ele não ia fazer o repasse da parte da Samsonite e da parte do franqueado com 30, com 60, ele fazia com 60 de uma vez só direto. Então essa questão do split de pagamento, ela é um fator determinante para isso. Então a gente sabia que ia ter que colocar a franquia nisso e nesse momento, não é só por causa do split, mas por uma outra questão também, a gente espera colocar também agora no segundo semestre. Então, vou fazer pergunta para você. Você tem algum cliente que tem franquia
E no caso de não ter o produto do pedido, de trocar o seller, de trocar a loja, como é que isso sobe para alterar o pedido e você mudar o Aquelas subcontas, né? O que a gente tem de operações que funcionam nesse arranjo é o que a gente fala. Eu vou trazer um caso bem complexo que a gente tem de operação, que tem vários multiníveis. Não é produto, mas ele encaixa como serviço, porque ele é bem complexo. A gente tem uma operação que chama MaryHelp. MaryHelp é um prestador de serviços e ele tem uma operação franqueada que é o seguinte. Você tem a MaryHelp, que é a autoridade municipal. Embaixo dessa mesma estrutura, ele tem, acho que se não me engano, são 120 franqueados. Dentro dessa mesma estrutura, ele tem os prestadores de serviços e aí ele tem quem está fazendo pedido. E dentro desse arranjo, a gente consegue ter todo o processo que é o seguinte, a gente tem o franqueado, que quando ele faz a prestação de serviço junto com a diarista, por exemplo, ele faz o processo de ele recebe o valor dele, ele tem o split da própria diarista e ainda ele ganha um valor de royalties com emissão de nota fiscal diretamente para a dona da franquia. E aí acontece casos específicos, é o seguinte, o cara já fez o pagamento, ele está esperando a diarista chegar e ela, sei lá, perdeu o ônibus, não chegou. Né? E ele está esperando, não chegou. E quando você faz esse processo, você tem uma estrutura de arranjos de subcontas integrados, de CNPJs diferentes, de empresas diferentes, é possível você fazer isso, você consegue criar as cadências de estorno entre essas contas, seja de pagamento do royalties, ou seja, do split percentual do cartão, do Pix, do boleto e afins, você consegue ter essas tareas de gestão dentro da operação. E aí você consegue criar gatilhos específicos, seja ele para você pagar a comissão, e isso a gente tem um negócio super bacana, não tem limitação. Que ela se atrasou, você perdeu, você passou para outra. Eu passei para outra, você consegue fazer o estorno bancário e cobra de novo. Eu não preciso fazer a transação novamente. Eu só tiro da subconta e transfiro para outra. Você consegue fazer essas regras e criar essas cadências, tanto percentual quanto o valor fixo. Tá? E assim, lógico, é bonito dizer, precisa ter integração. Mas é um negócio que é muito simples fazer, gente. Assim, a gente tem as APIs para fazer isso. Eu devo ter hoje pelo menos uns 3 mil clientes que têm estrutura de arranjo de split, dos mais variados segmentos. Então é algo funcional. Existe complexidade quando você tem produto, isso é fato, que é o seguinte. Eu estou tirando, o cara do Nordeste vendeu, e tem um outro cara em outro estado, e eu tenho um processo de imposto dentro dessa operação. Isso é algo que você precisa ter dentro da estrutura ali, uma estrutura de contábil para poder fazer esse processo. Mas no que existe de valores é muito simples fazer, pelo menos a arquitetura que a gente montou há anos atrás é algo que é extremamente funcional. E tem um negócio super interessante que dá para fazer, não somente o split. Quando você tem um arranjo de operação de subcontas integrados, você consegue fazer inclusive as trocas de níveis de emissão de nota fiscal entre a operação, em produto e um que presta serviço. Então, às vezes acontece aqui lá, igual o caso do pneu, que é o seguinte, eu estou vendendo produto, mas eu também tenho serviço dentro da mesma estrutura. Mas os pagamentos não só. Né? Então você consegue ter o recebimento, emissão de nota fiscal separada, mas o valor único explicando as operações dentro do processo e até processo do prestador de serviço. A gente tem estruturas, inclusive estrutura para o segmento automotivo, que o cara ele recebe a comissão dele já na outra carteira dele. Então você ajusta o pedido, é um molde de ajuste do pedido, certo? Isso. Exatamente. Você declara o pedido só e manda na paga para vários. Isso vem funcionando para Pix também? Para Pix também. A gente faz para Pix e para boleto. Isso é uma coisa que é Mas o interessante. Pix ele também tem a opção de fazer o cancelamento, volta e vai Você consegue fazer isso dentro desse arranjo. Você consegue fazer os estornos da operação dele. É um Pix entrada, um Pix saída. Tá? E a gente consegue fazer percentual também. Como o Pix é tarifa, é fixo, é valor fixo, né? A gente consegue também explicar ele percentual dentro dessa estrutura.